Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um módulo da disciplina de Educação Musical Possibilidades para a Inclusão. Essa disciplina, ela é muito interessante porque a gente vai sair um pouco daquela questão de falar da educação musical no sentido de atividades lúdicas, ou no formato mais infantil, para falar da questão da importância de conhecer um pouquinho sobre a inclusão. E eu não poderia deixar de escrever esse guia e nem de basear em Viviane Louro, que é uma das poucas referências de professores de música que nós temos e que nos trouxe grandes livros, grandes obras que podem nos inspirar, né, digamos assim, a melhorar a qualidade das nossas aulas, ok? Sejam muito bem-vindos e vamos lá! Essa disciplina, como eu disse, né, eu gosto muito, ela é bem desafiadora. É claro que nem todo mundo dá aula, nem todos têm essa questão, né, esse sonho. Alguns têm bastante experiência, outros não tanto. Mas eu gostaria de dizer que não tem uma receita pronta, porque a gente vai comentar, que a gente vai falar. É um assunto muito extenso, a gente precisaria de, no mínimo, uns 6 meses para realmente esmiuçar, estudar tudo a respeito, né? A questão da inclusão, ela é um tema muito vasto, muito grandioso e que também ainda está em adaptação e em modificações a cada momento. A gente sabe disso. E hoje existem capacitações, existem cursos e as coisas estão evoluindo aos poucos, mas nem sempre foi assim, né? A questão da terminologia adequada, por exemplo. Nas mais diversas épocas, localidades, os estudiosos, eles têm que se perguntando, né, qual seria o melhor termo, qual seria a melhor terminologia. Pode ser que tudo que a gente for falar aqui hoje modifique amanhã. E às vezes a terminologia que é usada em 2024, às vezes no meio do ano, no outro ano, ela pode cair em desuso e surgir uma nova terminologia. Então a gente tem que estar sempre lendo e aprofundando um pouquinho a respeito, tá? Então, por exemplo, no caso, né, qual seria o melhor termo para definir um indivíduo com deficiência? O uso ele depende também do amadurecimento. Se a gente ler um pouquinho do histórico, vocês já devem ter visto falar, ou quem não, né, tiver a oportunidade de olhar aí no guia, esse termo alcançou várias nações no período da história. Né? Então, teve um período em que eles achavam que essas pessoas deveriam ser escondidas, né, que não deveriam ser mostradas, algumas pessoas às vezes ficavam com dó. Era um outro campo de visão do que a gente tem hoje, né, que é uma coisa um pouco mais tranquila e mais familiarizada, digamos assim, para as pessoas. Tá? Não que seja fácil, mas mais familiarizada. Então, por exemplo, o termo pessoa superdotada, ele foi substituído pelo termo pessoa com altas habilidades. Não se usa o termo praticamente superdotado. Já o termo excepcional, que é utilizada com relação à deficiência mais cognitiva, digamos assim, a partir de 1981, a palavra indivíduo foi substituída por portador de deficiência. Então, era indivíduo, agora é portador de deficiência. Mas depois, em 94, surgiu o termo pessoa com deficiência. Porque são pessoas, né? Então, tiraram essa questão de portador e substituíram por pessoa com deficiência, tá? Então, essas terminologias, elas vão se modificando ao longo do tempo. O aluno tem uma deficiência, pessoa tem uma deficiência. Deficiência física, sensorial, ela está relacionada ao quê? Aos sentidos de visão, de audição. É essa a relação que a gente fala quando fala de deficiência física ou sensorial. Intelectual é a deficiência que nem sempre é visível, talvez seja uma das mais difíceis de serem diagnosticadas e às vezes erroneamente muitas pessoas são taxadas de uma coisa, sendo que se tivesse tido o diagnóstico com mais antecedência, mais cedo, seria mais fácil. O autismo, que está sendo muito discutido na atualidade, né? São as mudanças e as alterações qualitativas em interação na comunicação.
E altas habilidades, pode ser um foco, características ou habilidades específicas, né? Mas também pode estar relacionado com medo, insegurança e outros. Então, tem um problema conceitual que a grande diversidade de terminologias, por correntes teóricas, né? Acrescenta-se ainda a dificuldade diagnóstica associada aos casos. E vale lembrar que no modo diverso, por exemplo, da deficiência mental, as doenças mentais, como as psicoses, no caso o autismo, né, que é mais comum na atualidade, mais comentado, eles não são definidos por alterações nos processos de desenvolvimento cognitivo ou de aprendizagem, mas por falhas na estruturação psíquica, ok? Muito importante a gente pensar dessa forma. Pois não, Maria Cristina? Quer fazer pergunta? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Você levantou a mão? Não. Ah, ok. Obrigada, viu? Então vamos continuar. Qualquer dúvida que precisar, que tiver, pode levantar a mão aí ou escrever. Então, dando sequência, a gente, né, tá falando um pouquinho, puxando um pouquinho agora das doenças mentais, né? Elas são quadros psicopatológicos. Então, na infância, elas são passíveis de remissão e, por isso, deveriam ser prioridade nos atendimentos terapêuticos. E aí que a música tem um papel também fundamental, né? Porque se, nesses casos, a educação ela pode ser terapêutica e a música ajuda muito nesse sentido, principalmente se realizada desde os primeiros anos de vida. Um último aspecto que dificulta o trabalho com os alunos portadores de diagnóstico diz respeito às implicações emocionais e acarretam na relação com os educadores ou colegas. Então, quando a gente vai pensar assim, mas será que o fulano, né, tem problema mental? Será que ele tem autismo? Né? As pessoas fazem um pouco de confusão, porque é meio complexo mesmo. Mas tudo que for diagnosticado no início, ele tem uma função terapêutica que pode conseguir resultados fantásticos. E a música vai entrar nisso aí. Né? Porque no caso da educação musical, se ela tiver uma função mais terapêutica, ela vai ajudar a criança a desenvolver questões cerebrais, atividades mais específicas que podem melhorar o desenvolvimento dela, tanto psíquico quanto motor, se for o caso, né? Diferente, lógico, da musicoterapia, que seria um diagnóstico e um estudo mais direcionado. Não é esse o nosso sentido, mas a gente contribui muito, sim, para a formação e melhoria dos indivíduos, das pessoas, né? Independente da faixa etária. E quanto antes, mais fácil da gente conseguir um bom resultado. É um conjunto, né? É o fonoaudiólogo, o psicólogo, o terapeuta, o psicopedagogo, né? Às vezes, o próprio professor de música. Então, tudo que a gente fala hoje, né? Se a gente for ver o aspecto musical, ele tem evoluído nesse sentido. As pessoas não estão mais preocupadas só em atingir a educação musical, mas transformá-la numa educação musical terapêutica. Então, vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. E o desconhecimento das características da doença, a deficiência mental, né, a questão da angústia gerada pelo contato com a deficiência, as imprecisões das etiologias, ou a inconstância de um mesmo padrão comportamental, vai mobilizar sentimentos que vão do temor até o apego maternal, a raiva gerada, né, pela impotência, às vezes uma negação das possibilidades de intervenção pedagógica. Então, tudo isso, né, a aula de hoje é para a gente começar a pensar, a questionar algumas questões, né? E pensar sobre os nossos saberes educacionais e como estão sendo conduzidas as nossas aulas, que sejam elas de instrumento, que às vezes a pessoa fala, eu tenho que pensar como educador musical. Não, aula de instrumento também. Que adaptação estou pensando em fazer? Né? Em que sentido a minha aula de instrumento pode melhorar para alguém? Então, por exemplo, às vezes você tem um aluno que ele toca violão super bem, mas ele teve um acidente de trânsito, por exemplo, e ele perdeu um pouco da coordenação motora de uma das mãos. Como que eu posso melhorar ou ajudar ele, né, não desistir da música? O que eu posso fazer para que a minha condição, né, musical possa ajudá-lo, né? Então, às vezes, se a gente tem uma pessoa com problema motor, né, mas é algo derivado de um acidente ou de uma situação
atual, eu posso usar, às vezes, instrumentos do qual a pessoa pode pegar, e isso pode favorecer com que ela melhore essa coordenação motora, né? Se for numa questão cognitiva, que tipo de atividade eu vou trabalhar para melhorar essa questão cognitiva desse aluno? Não só dele, porque você fala assim, mas aí teria que ser uma coisa direcionada. Se é direcionado, é exclusivo. Não, a gente pode partir daquela dificuldade que também pode ser dos demais e trabalhar atividades musicais relacionadas, certo? Então, para entender a questão, vale destacar que a deficiência mental, ela é um quadro psicopatológico e diz respeito às funções de cognição. Todavia, tanto os aspectos estruturais quanto instrumentais também podem estar alterados. Porém, o que caracteriza a deficiência mental é a defasagem e a alteração nas estruturas mentais para o conhecimento. Aí vem uma questão também que é um pouco questionadora, né? Como que fica o relacionamento com a família? A chegada do inusitado no primeiro momento dá uma sensação, a princípio, hoje em dia menos, né? Graças à mídia, às questões que estão sendo trabalhadas, que não eram antigamente. Mas mesmo assim, a primeira sensação é um pouco de luto, de decepção, como se fosse a morte do filho ideal, a morte do sujeito ideal, como se existisse, né? Não existe isso. Mas é uma questão cultural, às vezes a pessoa, né, fica se culpando, né? Então, a primeira coisa é desconstruir a ideia de perfeição. E isso na sociedade atual é um pouco mais fácil, mas mesmo assim ainda é um desafio para muitas famílias, né, gente? E o primeiro momento é um choque, digamos assim. É aquele choque com a notícia, e a negação, ela pode ser tamanha, ao ponto, às vezes, da mãe não perceber. Ela vai estar sempre arrumando uma desculpa, né? E alguns erros iniciais de música, por exemplo, marcar pulso, entender forte fraco, tudo isso pode ser considerado uma deficiência no aspecto cognitivo. E aí vem também o nosso bom senso, né, em não se culpar, porque às vezes a própria família coloca empecilhos. Tá, eu vou matricular meu filho na aula de educação musical. Aí às vezes uma batida simples de ritmo, aí a mãe pensa assim, mas é só isso? Não, se for para meu filho fazer só isso, fica em casa. Se ele for bater panela, ele bate lá. E às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade de entender que pequenos progressos, eles são construídos. E que o que parece muito simples, na verdade, é uma evolução para aquela criança. Ou é uma evolução para aquele estudante, né, independente da faixa etária. Às vezes ele não conseguia marcar o pulso dentro da pulsação correta da música, e dali 1 mês, 3 semanas, ele já consegue sentir esse pulso com mais familiaridade. Então, tomar cuidado com a forma de falar, mas ao mesmo tempo não se culpar. Ou não querer que tudo saia perfeito, porque da mesma forma que não existe pessoa perfeita, não existe aula perfeita. Às vezes você vai se esforçar em fazer tanta coisa, em fazer um material didático maravilhoso, e naquele dia a aula não flui. Aí você se culpa, eu sou culpado porque eu nunca fiz cursos, né, específicos de inclusão, eu não consigo dar uma aula legal. E aí, cuidado para não ficar se culpando, porque às vezes a culpa não é, muitas vezes até, ela não é do educador musical, mas é daquele dia em especial e do que aconteceu no dia daquele estudante. Às vezes, naquela semana, 2 dias antes da sua aula, 1 dia antes da sua aula, o medicamento foi trocado. Isso vai influenciar, lógico, no comportamento do estudante. Ele pode ficar mais agressivo, ele pode ficar mais sonolento. Então, tem um equilíbrio, pessoal, e um certo cuidado, tá? Para não ficar o tempo todo se culpando. Que não consegue porque não tem formação específica. Nenhum de nós temos. E a aprendizagem, ela é de acordo com a experiência. Por mais que a gente leia, que a gente esmiúce o guia, que você assista coisas no YouTube, se você não vivenciar cada caso em particular, você não vai saber a forma melhor de condução das aulas. Ou de mudança de conteúdo, ou qualquer outra coisa que você queira fazer. E se você tiver lá 3 autistas na turma, eles vão ser 3 autistas diferentes. E às vezes a forma com que você vai atingir o que você precisa também vai ser diferenciado, na maioria das vezes. Mas isso é com toda a turma, certo? Mas nesse caso da inclusão, a gente tem que ter um olhar ainda mais diferenciado, tá?
Queria só colocar esse parênteses aqui, porque às vezes a pessoa fica se cobrando muito. Aí a mãe, nossa, mas fez só isso? Aí vem uma pessoa e fala, ah, não, mas é só aquilo, eu queria que ele tocasse piano. Ah, não, vai ficar tocando tamborzinho? Mostra a importância disso. Mostra a importância da música na vida dessa pessoa e a diferença que isso vai fazer para ela, tá? Às vezes a pessoa também fala assim, da família, né? Ah, meu filho é tímido, imagina, não tem nada não, a gente não vai ter laudo porque ele não, ele é só timidez mesmo, puxou lá para a avó. E outro mecanismo também de defesa comum, que às vezes causa um certo sofrimento, é a projeção. É a busca pelo culpado. O porquê que aconteceu isso comigo? Por que tem a deficiência? Isso aí deve ser genético. Ah, é porque a gravidez foi conturbada. Aí fica tentando buscar soluções, né? E culpar alguma coisa disso, né? É uma forma de superar o sofrimento muitas vezes, mas não é correto, porque não existe isso, né? O desapontamento, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, que legal, ele vai fazer tratamento e ele vai curar. Não tem cura. Então, tem certas coisas, a pessoa pode conseguir uma melhor qualidade de vida, né? Mas, estatisticamente, 4% nasce com deficiência e é um fenômeno natural, ele não é especificamente genético, não é só porque tem casos na família. E é bem complicado a pessoa entender isso, a princípio, principalmente, né, no primeiro momento ali da notícia, aquele choque. Então, cuidado, né? Tenha discernimento para não contaminar os pontos de vista e combater as dinâmicas familiares nocivas ao aprendizado da criança. Por mais que a pessoa fale que ele não conseguiu nada, você tem que ter a consciência de que a sua parte você fez e que aquilo foi muito dentro do esperado cognitivo ou do esperado motor que você conseguiu naquelas aulas. Ok? Aí a gente vai falar um pouquinho da questão do QI, né? Que é uma coisa também que antigamente era muito utilizado, né? Todo mundo falava. Hoje tudo foi modificado, né? Então não existe mais os testes de QI que tinha antigamente. Até porque cada um pode ter habilidades específicas numa determinada área e mais dificuldade na outra. Não só a questão das pessoas com deficiência, mas todos nós, né? Então esses testes eles foram sendo aos poucos e ainda bem modificados, tá? E, em síntese, a deficiência mental diz respeito exclusivamente à possibilidade de conhecer. Todavia, de forma sistemática, aparece associada a questões de estruturação subjetiva. Cabe ressaltar que a deficiência mental não é a causa de uma neurose, psicose ou autismo e nem vice-versa. Ela é crescente o número de evidências que muitas crianças classificadas, às vezes, como deficiente mental, não seria, caso recebesse em tempo hábil um atendimento adequado às necessidades educacionais especiais. Pessoas com deficiência intelectual necessitam do cuidado de múltiplos recursos didáticos para desenvolver, para expandir as percepções de mundo e de pessoa. E o professor, ele precisa sim estimular as habilidades, fazendo as escolhas certas dos recursos a serem utilizados em sala e proporcionar novos conhecimentos e conceitos. Então, a questão do recurso didático, sempre pensar na necessidade necessária para aquela pessoa, para aquele estudante, e daí puxar uma coisa que seja bem interessante para a turma toda, tá? A não ser que você tenha a honra de fazer uma aula quase que individualizada, né, para esse caso de inclusão, que não chega também a ser musicoterapia, mas seria uma educação musical terapêutica. Agora a gente vai puxar um pouquinho para neuropsicologia e música, né? A gente tem que pensar nos mecanismos neurais e as funções mentais, tá? Então, às vezes, gente, por mais difícil que seja, para algumas famílias, a criança tem um comportamento muito difícil, aí fala assim, ah, mas isso aí é mimo, é porque mima demais, ficou mimado, criado pela avó, aí agora fica fazendo graça, não é nada, não. Só que quando há um laudo específico, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se ele tem um comportamento agressivo, se ele tem um comportamento de dificuldade, de concentração, qualquer coisa, né, no caso da dislexia, qualquer coisa que venha a ter uma pontinha de
de laudo, é importante o acompanhamento, porque se caso esse laudo acontecer, é porque alguma coisa na questão da psicologia neurológica não está bem, não está funcionando. Então, às vezes, ele não faz aquilo porque ele quer, mas porque alguma questão lá do cérebro realmente não está. É diferente, né? O funcionamento é diferente de outras pessoas. Então, é difícil, mas a gente tem que pensar dessa forma. Por exemplo, vou dar um exemplo na nossa área musical. O processamento auditivo. O processamento ele é uma capacidade do cérebro de processar o som. Então, quando eu ouço, aquilo vai chegar lá no lobo temporal. E aquilo vai decodificar para a linguagem que eu conheço. Então, eu sei como é que é o som, eu sei se é um intervalo, eu consigo ouvir e perceber, né, a diferença do som. Então, se eu vou saber que tem que tocar a nota dó, eu sei que é o som do dó, porque aquilo foi decodificado no lobo temporal. E o que acontece? Algumas pessoas têm um comprometimento nessa área. E ela não consegue processar o som. Então, se a gente for fazer uma comparação, é como se fosse um daltônico do som. Ele escuta o dó, mas ele não reconhece que é dó. Ele escuta um si, por exemplo, um si bemol, Então, isso é um distúrbio. Ela ouve uma coisa e fala outra, né? A gente chama de distúrbio de processamento auditivo. E isso existe. Ele pode ter problema de linguagem, pode ter problema de escrita, então tem que observar. Será que o meu aluno está errando muito essa questão das notas, não está entendendo o conteúdo por questão de distração, de recreação, ou será que ele realmente está com alguma deficiência? Então, tem que observar outras coisas envolvidas. A questão motora, se ele tem dificuldade com relação à leitura ou à fala, e aí você vai conseguindo ter mais ou menos uma noção, tá? Porque isso existe. Essa questão que eu falei para vocês aí. E sobre as funções dos hemisférios, né, direito e esquerdo, mesmo que o esquerdo seja fundamental para processar padrões tonais e outras funções, é no direito que acontece o funcionamento, por exemplo, do processamento melódico. Então, as áreas cerebrais estão interligadas e muitas vezes os comandos para determinadas tarefas são interrompidos em caso de lesão. Um dos métodos recentes para analisar a atividade cerebral é a neuroimagem, que ajuda a analisar a atividade, e é possível analisar com detalhe o processamento das tarefas ligadas a diferentes contextos. E ainda bem, né? É o mesmo caso que eu falei no início, a pessoa tá tocando super bem, um ótimo músico. Aí ele tem um acidente e de repente ele começa, aquilo muda, parece que é outra pessoa. Aconteceu alguma coisa, né? Nessa questão. Pode ser alguma coisa, uma disfunção de algum lado, né? Ou de algum hemisfério. Então, tudo isso está relacionado. Então, a atividade musical, ela mobiliza quase todas as regiões do cérebro. É por isso que a música é tão importante, certo? E ao ouvir música, a gente vai estimular várias áreas. Então, o córtex motor, né? O córtex auditivo, envolvendo a leitura da notação musical, o hipocampo, que está relacionado à memória, a amígdala, reações emocionais. Então, através do ensino de música, a gente pode escolher atividades que podem contribuir com a estimulação precoce de crianças acometidas por lesões que afetam essas regiões, né? Então, aí cabe ao educador esse bom senso, né, de tentar trabalhar. E qual é o tipo de preparação das aulas? É o mesmo, de uma aula para qualquer pessoa. E é claro que determinadas questões é muito importante a organização. Então, a rotina. Se você tem uma rotina de organização, cantou lá sua canção de acolhida, eles já sabem que é a hora da roda. Eles já sabem que a hora de música está chegando. Se você faz um bom relaxamento ao final, isso não quer dizer, gente, que vai ter que fazer sempre o mesmo tipo de relaxamento. A gente está colocando aqui algumas preparações. O relaxamento no final, ele sabe que a aula de música está acabando, que ele tem que acalmar, que vai ter troca de professor. Então, essa organização da aula serve também como uma organização neurológica, tá? É importante estabelecer essa rotina, com uma canção de entrada, pode ser um jogo de silêncio para focar a atenção, alguma atividade com o corpo que chama a atenção deles para
para o silêncio ou para a atenção na aula. Então, ela vai manter as pessoas, né? A sequência lógica das atividades vai colaborar muito para a organização neurológica, segundo a Viviane Louro, tá? Ela fala muito sobre isso. Eu também posso fazer um trabalho específico, por exemplo, eu posso trabalhar por matrizes, repetição de atividade. Então, quando eu falo repetição de atividade, eu não estou falando para trabalhar a mesma atividade da aula anterior e repetir tudo de novo. É a trabalhar aprofundando algo que não foi trabalhado na aula anterior, né? Então, eu posso fazer uma atividade de fixação dos conteúdos. Pode ser trabalhado, por exemplo, a matriz que tem 6 temas musicais. Duração, altura, intensidade, timbre, né? Eu posso trabalhar o caráter expressivo, a estruturação musical, e esses recursos visuais táteis e multissensoriais, eles devem ser muito trabalhados, né? Principalmente no caso de ter uma inclusão. Se não tiver, também é muito bem-vindo, porque é um tipo de material que vai aguçar mais a curiosidade dos alunos. Os recursos táteis multissensoriais são de grande valia nas práticas, não só da escola, como também nas aulas de música. E o ensino-aprendizagem multissensorial, ele vai englobar os sistemas visuais, auditivo, gustativo, tátil, olfativo, e proporcionar proprioceptivo, né, que a gente fala. E apesar de sermos todos aprendizes multissensoriais, as pessoas têm se beneficiado mais dessa abordagem por impedimentos na compreensão mais abstrata. Então, tem um recurso legal? Vou utilizar? Percebi que está com dificuldade. Vai lá, faz uma revisão de conteúdo, mas aprofunda algum outro conteúdo que não foi trabalhado. Então, uma mesma canção ou uma mesma brincadeira, ela pode ser trabalhada numa semana com timbre. Na outra semana, você pode trabalhar intensidade, altura e duração e utilizar aquela mesma música ou aquele mesmo exercício. Ou seja, nada desperdiçado, mas pode ser aprofundado. E isso é muito bom para o aprendizado deles. Pode ser percebido tanto em adultos quanto crianças, né? Esse tipo. E consegue a realização, porém não consegue manter um pulso, por exemplo. Às vezes acontece isso. Por mais que você explique, às vezes tem um aluno que não consegue manter o pulso. Ou ele consegue realizar contornos melódicos precisos, boa afinação, mas tem dificuldade de articular a palavra. E às vezes ele tem dificuldade de memorizar a letra. Como que a gente pode ajudar? Perceber a recursividade. Onde eu avanço etapas, né? Onde eu faço essa revisão, eu tenho esse contato de revisão com os alunos. Tudo isso a gente vai percebendo de acordo com a maturidade da experiência que nós vamos tendo ao decorrer das aulas. Tá, pessoal? Bom, hoje foi só para dar uma breve introdução, tá? Aqui do conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Oi, Sinara. Oi, professora. Tudo bem? Tudo jóia. E fica aí um monte de reflexões, tá? Acho que eu já falei bastante, vou pausar aqui a gravação, porque às vezes as meninas têm perguntas, querem falar alguma coisa. Obrigada, Maria Cristina. E eu gosto de provocar. É a primeira aula, então vamos provocar um monte de coisas e a partir da próxima a gente vai delimitando mais, mas é uma disciplina assim, que eu gosto muito e digo que eu vou aprender com vocês e nós vamos aprender uns com os outros, porque é um assunto que está em alta e todos nós estamos com grandes desafios nessa atualidade. Eu acho difícil quem não pegou ou não teve a oportunidade ainda de vivenciar. Deixa eu pausar, então. Obrigada pela presença, pessoal. E até a próxima. As aulas serão sempre às segundas-feiras, só hoje, que é a aula inaugural, eu fiz uma na quinta, porque se eu fizesse no primeiro dia, eu achei que muita gente não ia ver o recado, o e-mail no primeiro dia de aula, ok? Então, após o carnaval, segundas-feiras seguidas. Desculpa, eu não ter conseguido chegar. Imagina, que eu que agradeço. Mas deu certo. Bom revê-la, viu? Estamos